garantir que o patrimônio público também não seja dilapidado aí nas mãos de particulares. A parceria funcionaria melhor? Eu acho que ela é uma forma de privatização, é mais moderna, a questão da parceria público-privada, mas também só funciona para alguns itens. Tem itens que ainda em parceria o Estado não dá eficiência ao processo. Então, aí onde é que está a inteligência de você avaliar o que é caso de privatização pura, o que é caso de parceria público-privada e o que é caso de criar, por exemplo, empresas de economia mista que tem um pouco mais de eficiência do que o governo como um todo. Eu acho que o que é importante nesse processo é a análise da eficiência de cada um dos serviços que o governo tem que prestar. Então, ver quais deles têm que ser feitos através da iniciativa privada e quais deles têm que ser feitos pelo governo, ferramentas que dê celeridade, eficiência e tal. E nunca esquecendo que ainda nos processos de privatização o governo tem um papel importante, regulador, né, que são as agências. Eu acho que temos muitos casos onde o governo acaba esquecendo de exercer isso e aí nós temos um prejuízo para a sociedade ainda que com privatização. Bom, o item segurança, o senhor falou, eu estava nesse bojo que a CIF apresentou aos candidatos a governador, caso especialmente de Raimundo Colombo. Eu digo, por que a segurança não dá certo, hein? A violência, o que falta? É no seio da família, se fala muito, é na educação, é na geração de emprego? Eu estou longe de ser a pessoa que vou conseguir resolver essa questão. Eu acredito que também às vezes as pessoas se arvoram no direito de dar a sua solução e achar que é a única que prevalece. Eu acho que o problema de segurança é um problema complexo, e tanto é complexo que não foi resolvido até hoje. Mas eu acho que, como tudo, ele exige, de novo, vontade política. Se ele for tratado como prioridade, a solução é possível. Passa pela educação, sim. Passa pelos investimentos sociais, sim. Passa pela repressão, sim. Passa pela ressocialização, que é a questão do sistema prisional, sim. Mas passa por priorizar. Você vai ter que envolver aí 4 ou 5 secretarias. Nós já temos bons exemplos no micro. Se você olhar no Brasil afora, você consegue identificar bons exemplos no micro. Então, quer dizer que a guerra não está perdida, né? Você precisa conseguir maximizar a solução desses bons exemplos no micro. E aí passa, primeiro, por uma despolitização praticamente quase que total da segurança, da solução desse problema. Das polícias, uma despolitização do judiciário, uma despolitização da gestão carcerária, que também tem questões políticas e econômicas aí, uma despolitização na questão da educação, na questão social, uma despolitização geral, uma despolitização na competência, ou seja, aí isso foi o governo federal que resolveu, isso foi o governo estadual que resolveu. Não, gente, nós precisamos resolver, né? O problema já não é mais do estado A, do B ou do C, o problema já é sistêmico. Então, primeiro por uma despolitização total, priorização e um debate técnico avançado acerca do assunto. Eu acho que nós vivemos num momento, principalmente aqui no Estado, num momento diferenciado. Eu acho que se os atores que estão aí dispostos a avançar realmente fizerem a sua parte, nós tivermos uma boa interlocução com o governo federal, nós podemos avançar. Mas também não adianta a sociedade achar que vai ser de hoje para amanhã. Vai continuar vendo indicador, pelo menos por um tempo. O que nós não podemos é parar diante disso. Ou seja, tem indicador, então nós não fazemos nada. Não. Vamos olhar os indicadores como métricas para a gente ir reduzindo isso, lá na frente ter um sistema de segurança um pouquinho maior. E passa também pela atuação da própria população. Quando a população não quer presídio num determinado lugar, o governo quer construir um presídio moderno na cidade X. Ah, não, a população não quer presídio. Bom, a população gera criminalidade, querendo ou não, né? A criminalidade existe pelas pessoas. Então ninguém quer presídio perto de casa. Presídio ninguém quer, mas em algum lugar tem que ter. Né? Então, nós, enquanto cidadãos, também temos que querer resolver o problema. Porque senão a gente vai ficar se fechando em muro e a hora que a gente sair da nossa casa, do nosso muro, vai ter um problema de violência ali na rua. Ah, não, no meu bairro não pode ter presídio, na minha cidade não pode ter presídio. A hora que eu for viajar, eu vou ser assaltado na outra cidade. Nós temos que ter essa noção cidadã de que a solução do problema passa, às vezes, por eu ter que ceder um pouquinho. Né? E, às vezes, a população não cede em alguns itens que são cruciais, como esse, né, da construção de um bom presídio. Daí o governo tem que entrar com a sua autoridade, mas também a própria população tem que saber que aquilo é um remédio, né, um santo remédio para ela. Pô, por que vai fazer um presídio aqui na Palhoça, ou Florianópolis, em Biguaçu,
Em algum lugar tem que ter. É. E digo mais, Vânia, É um negócio de cultura, né? isso, a gente não pode ter a cultura que o problema é do governo. Porque o governo muda. O problema é nosso. Nós temos que assumir, de alguma forma, a capacidade de resolver. Então, a postura do cidadão, infelizmente, né, muitos talvez me critiquem por essa declaração, ela é de omissão. O cidadão, na média, é omisso. Ele deixa lá acontecer, aí vê a notícia na imprensa, aí se indigna, mas também no outro dia ele segue a vida dele e não participa nem do Conseg, nem da associação de classe e nem da política, porque eu acho que a política está aí para o cidadão também participar, e também ninguém ajuda a mudar. E não dá nenhuma sugestão numa ouvidoria, não dá uma sugestão. Gente, como é que a gente vai resolver se ninguém fizer a sua parte? Eu acho que o cidadão que está em casa indignado com o problema, e nós aqui estamos falando porque nós também estamos, eles têm que fazer a parte deles. Não tem mágica. Não vai chegar o secretário de segurança mágico, por melhor que ele seja, para resolver. A solução é de todos. A participação, né? Exato. Efetiva. Bom, presidente, uma outra questão. Estamos aí em meio à temporada de verão, começamos o programa falando sobre isso. Eu lhe pergunto, já tem uma contabilidade do que o litoral catarinense, principalmente, vai ganhar nesse verão? Olha, eu acho que assim, mais uma vez, nós apresentamos resultados positivos. Eu acho que o verão foi positivo, há uma perspectiva de crescimento. Eu ouço alguns empresários falando em 19, outros empresários falando em 8, outros um pouquinho mais tímidos, falando em 2, 3, mas eu acho que na média nós crescemos. A pergunta é, será que o fato de nós termos crescido é tudo, ou será que nós precisamos fazer uma tarefa de casa para crescer mais nos próximos meses? Santa Catarina compete com destinos nacionais e internacionais. E tem as ferramentas para isso. Eu acho que as autoridades do turismo precisam, e em alguns momentos já estão fazendo isso, trabalhar olhando a perspectiva concorrencial, como é que a gente pode avançar, e aí tem muitos problemas para a gente resolver. Então, o fato de a gente ter crescido não pode esconder embaixo do tapete alguns problemas, tais quais a questão do comércio ilegal, que é muito grande aqui em Santa Catarina, tais quais a questão da falta de infraestrutura, que desemboca na questão do saneamento, da mobilidade e tal. Eu acho que nós aqui, principalmente em Florianópolis, mas em Santa Catarina como um todo, precisamos avançar muito na solução dos problemas. O turismo já representa hoje aí de 11% a 15% do PIB do nosso estado. E isso 15% de qualquer empresa é fundamental, de qualquer estado. Se a gente partir do pressuposto que o estado consegue investir hoje aí de 2% a 3%, alguns dizem que 5% do produto interno bruto, se o turismo cair, daqui a pouco não consegue investir nada. Então, nós precisamos valorizar esse setor, tratar o setor como prioridade e planejar, que aí o nosso crescimento vai deixar das casas tímidas aí de 3% a 8%, até 20%, que ainda é tímido para um estado como Santa Catarina. Nós vamos crescer muito mais, atrair investimentos e fazer com que o turismo seja uma realidade no estado, não só no verão. Mas para isso, nós precisamos trabalhar fortemente esses gargalos que estão segurando ou desacelerando o desenvolvimento do nosso turismo. O senhor é a favor do turismo para todos ou tem que mesclar aí a sociedade? Não, eu sou a favor do turismo para todos. Mas eu acho que, enquanto Estado, a gente tem que investir naquilo que dá mais resultado. Então, assim, que tipo de turista a gente quer, que tipo de consumo a gente quer, porque o turismo traz junto a ele a necessidade, algumas demandas. Se você tem um número grande de turistas, você tem uma demanda grande por rodovia, por saneamento. Então, queremos trazer um número grande de que perfil de turista? Eu acho que a gente tem que investir no turismo qualificado. Temos um estado que tem condição para isso. Um bom nível populacional, um bom nível educacional. Quer dizer, temos tudo para trazer um turista qualificado. Nós não podemos ficar investindo no turista que vem aqui e tem um gasto médio baixo. É um turista que não almoça. Tem uma realidade aqui em algumas regiões aqui que o turista vem, o hotel inclui janta e café no pacote. O turista vem, então, janta, toma um café mais reforçado, fica à tarde na praia, janta e não gasta no comércio, no restaurante e tal. Nós precisamos investir num outro tipo de turista, o turista do grande gasto médio. E aí vai entrar em questões fundamentais como a questão do transporte náutico, das marinas. É impossível Florianópolis não ter uma marina. É
inadmissível uma cidade que é cercada de mar, não ter um lugar para fazer isso. Eu também sou adepto de um outro debate, esse aí também gera talvez só um outro programa só sobre isso. Onde é possível fazer. Porque nós sabemos onde não é possível. Todos os projetos que foram apresentados não são factíveis. Então tá bom. Então onde é que é possível? Nós precisamos escolher. Vamos priorizar aqui. Vamos chamar um debate da sociedade civil e dos entes de regulação e vamos dizer o seguinte. Aqui em Florianópolis é possível nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. O que não dá é para a gente sempre se arvorar nesse debate. Não, porque aí está vindo o empresário que é milionário e ele quer ganhar dinheiro em cima do nosso patrimônio natural. Parece que é óbvio que Florianópolis precisa ter portas para o mar. Isso ninguém nega. Né? O debate, inclusive, agora na questão do estaleiro, todo mundo dizia, não, nosso ponto é o lugar, que o lugar é que está errado. Então vamos trazer a sociedade civil, vamos trazer o Ministério Público, vamos trazer os órgãos de controle, né, que são importantes para o meio ambiente, IBAMA, a Fátima, o ICMBio, a Floran, e vamos olhar e fazer um plano diretor, onde é que pode. Não é possível Florianópolis querer trazer o turista qualificado e não conseguir ter uma marina, né, decente, marinas pequenas, não cabe barcos grandes. E o turista do barco grande vem, mas não consegue trazer o barco. Aí o cara não consegue passar tempo aqui. Navio mesmo é um absurdo nós não conseguir parar o navio aqui. Ah, mas o navio tem incentivo fiscal e tal. Então que se equalize os incentivos, mas não dá para a gente não trazer esse turista. É impossível. Pois ela se pergunta, em Balneário Camboriú pode, Itajaí pode, Porto Belo pode, aqui não pode. Não, quer dizer, está toda cercada a ilha de problema. E eu iria mais longe. Quer dizer, se o estaleiro pode no Rio, não pode aqui por quê? Ah, mas é porque ali o ponto tinha uma característica. Então qual é o ponto que pode? Vamos para esse debate. É igual a questão tributária, você tem que encarar o assunto, nós estávamos falando agora no bloco anterior, vamos encarar o assunto do meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente é bom para o empresário, preservar o meio ambiente é bom, é importante. O empresário médio quer fazer isso, apesar da comunicação ser no sentido que o empresário quer devastar. Pelo contrário, o empresário médio quer, você vê as grandes loteadoras, as grandes construtoras preocupadas com isso, o empresário médio quer também ter a segurança jurídica de onde pode ser feito o investimento. Não dá para a gente avançar mais em termos de desenvolvimento aqui na nossa cidade se a gente não tiver essa segurança jurídica. E aí essa segurança jurídica passa inclusive pela solução de conflitos entre poderes. Aí determinada autorização pode, determinado órgão diz que isso não pode porque o outro é comprado. Disse muito. Então, a quem nós respeitamos aqui na cidade? Se fulano coloca em suspeição o ciclano, ciclano coloca em suspeição o beltrano. Quer dizer, nós precisamos ter um debate propositivo disso. Senão, quem vai pagar o preço é a sociedade civil. A nossa cidade vai empobrecendo, vai tendo problema de desenvolvimento. O empreendimento que não é o regulamentado, que não é o regular, acontece. A casa no morro acontece, a casa em cima da área de preservação permanente acontece, e o regulamentado que vai cuidar, que vai criar pelo menos medidas compensatórias, não pode acontecer. E aí os problemas sociais começam a aparecer. Isso as pessoas não veem que tem ligação. Né? Se a gente não planejar o crescimento, ele vai acontecer sem a gente planejar. E tem que chegar uma hora e fazer, né? É verdade. Assim como você falou na questão da reforma tributária, é a mesma coisa essa questão ambiental, né? Isso, tem que encarar. Vamos chegar ao final. Nós moramos numa ilha. A ilha tem áreas de preservação fundamentais? Sim, tem. Nós temos que respeitá-las? Sim, temos. Mas nós precisamos estabelecer para onde pode crescer. Então vamos aumentar o número de andares dos prédios. Porque naquelas áreas onde eles já estão construídos, não tem preservação, não tem problema de degradação de meio ambiente. Ah, isso pode? Não pode? Esse debate precisa ser feito. Né? E aí entra um outro ponto, né? Esses programas inteligentes aí com mais tempo são fundamentais para a gente poder discutir assuntos. O assunto da representação da sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Quem tem legitimidade para falar em nome da sociedade civil? Nós temos organizações não governamentais muito sérias, só que essas acabam perdendo um pouco a força, porque elas são colocadas no mesmo pacote de outras tantas que não são sérias. Exato. Quer dizer, como é que nós vamos separar o joio do trigo?
Aí você pega organizações sociais, por exemplo, como as gerenciadas pelo padre Wilson Grou, que são seríssimas, prestam um serviço fantástico para a sociedade civil, usam pouco dinheiro público, muito mais dinheiro privado, têm indicadores de eficiência competentíssimos, só que do lado tu tem organizações sociais formadas por 3 ou 4 pessoas, feitas para trabalhar com um convênio público, que se arvoram no direito de falar em nome de determinadas comunidades e atravancam o desenvolvimento de uma cidade inteira. Esse cidadão tem que ser ouvido ou não? Qual é a responsabilidade dele em parar o investimento por 2 anos, 10 anos e tal? Tem gente aqui de organização social que mora em área de preservação permanente e se intitula o delegado da área. Tá certo ou tá errado? Tá, outro dia de uma ONG invadiu a Lagoa do Peri. Onde? Fez uma casa lá, mas sou advogado, eu estou cuidando da área. Gente, qual é a legitimidade que esse pessoal tem? E essa turma ainda vai lá na Câmara de Vereadores, que também tem seus problemas, mas que foi eleito dentro do sistema democrático que nós estamos usando aqui hoje, pode dizer que o que a Câmara decide não vale nada. Então nós vivemos num sistema que é o quê? É uma anarquia. Nós vamos rapidinho da ditadura para a anarquia. Anarquia. Né? Nós precisamos pensar, e nossa cidade sofre muito desse mal.